Bom, vamos lá. Seguinte, a gente viu até agora vetores e matrizes, tá? O vetor, simplesmente uma estrutura onde a gente consegue ver assim como se fosse uma tabela de uma única linha com várias colunas, né? A matriz já realmente uma tabela com linhas e colunas. O que diferencia os dois? A forma da gente acessar, tanto para escrever quanto para ler. Temos que trabalhar com dois laços. Aqui para a gente acessar o índice linha e coluna. Ok? O que acontece aqui? É que se nós quiséssemos fazer, por exemplo, um sistema onde nós vamos precisar armazenar um cadastro de alunos, por exemplo, com código, nome, nascimento, tá? Nós teríamos, para fazer isso com vetor, nós teríamos que ter, só para esses três campos, três vetores. Aí, para cada vez que a gente for cadastrar um aluno, teria que acessar o vetor de código naquela posição, o vetor de nome, tá? O vetor de nascimento. Isso acaba se tornando muito trabalhoso. Sem contar aquela situação que ocorre com os vetores. Nós temos que definir o tamanho do vetor na hora que estamos criando o nosso código. Então, você pode definir um vetor aí de 5.000 posições e usar 10. Ou definir um vetor pequeno e depois precisar de alocar mais espaço em memória e não ter como. Tá? E essa situação aqui, do vetor só suportar um tipo de dados, é o que torna ela uma estrutura homogênea. Se eu tenho um vetor de inteiros, ele só vai armazenar inteiros. Se eu tenho um de string, somente string. O que a gente precisa? De uma situação onde eu possa, dentro do vetor, armazenar o código, o nome e o nascimento. Tá? Ok? Para isso, a gente usa os registros, o record. Uma vez que eu defino lá no record, vamos chamar de alunos de record. Aí eu vou ter esses campos aqui dentro. Código, nome, nascimento. Tá? Aí eu vou poder declarar variáveis, aluno 1, aluno 2, do tipo de alunos. Tá? Aí eu posso fazer aluno 1, ponto, o campo código vai receber o que eu quero atribuir. Posso fazer aluno 2, ponto código, e assim vai indo. Agora eu tenho a variável, ponto, o campo. E eu também, a partir do momento que eu tenho esse novo tipo de dados no registro, eu posso criar um vetor a partir dele, ou vários, posso criar uma matriz, e também podemos criar daí os famosos ponteiros, as listas encadeadas, tá bom? Então vamos ver como que a gente faz aqui. Vamos criar um programa chamado registros.
a nossa unidade de código. Aqui dentro de type, nós vamos criar um novo tipo de dados. Vai ser um record. Vamos selar o código. Agora sim, do tipo integer. Nome do tipo string. Vou limitar 60 caracteres no nome. Tá bom? Vou deixar só esses dois campos para não dificultar muito. Aí eu posso declarar a variável. Aluno 01, vírgula. Aluno 02. Por enquanto eu não vou trabalhar com vetor de registro. Só com uma variável mesmo, para mostrar que eu posso declarar uma variável do tipo de alunos como se fosse uma variável do tipo integer string. Então o tipo dela tem alunos. Aí, aluno 01, ponto, código, veja que ele já acha o campo. Aluno 01, ponto, nome, aí o string, né? Luciano Toponiak. Para o segundo, eu vou pedir para o usuário digitar. Digite o código segundo aluno. E aí, headline, onde? Aluno 02, ponto, código. E aí a mesma coisa, digite o nome, ponto, nome. Feito isso, eu vou limpar a tela para a gente ver que foi modificado, né? Antes de limpar a tela, vou colocar um texto background aqui. Qual que é a cor bacaninha? 7, né? Azulzinho, né? Ou verde? Eu nunca lembro. Limpei. Aí eu vou escrever o seguinte. White line. Dados do primeiro aluno. E aí vou escrever. White line. Código. Qual aluno? Aluno 1, ponto. Código. E nome. Aluno 1, ponto, nome. Aí vamos fazer o que não se deve, que é copiar e colar. Dados do segundo aluno. Agora, aluno 2. Aluno 2. Outline. Pressione Enter. E um indiquei aqui só para ficar guardado. Vamos ver se está tudo certinho. Tá? Então vamos entender. Eu declarei um record. Na seção type, ele é um novo tipo de dados. Tá? Nós já temos os tipos básicos, string, integer, real, boolean. Eu estou criando um novo tipo. Tá? A partir do momento que eu tenho um novo tipo chamado T-alunos, eu coloquei T-alunos só para a gente identificar aquele T ali como tipo alunos. Aí eu declarei duas variáveis, aluno 1, aluno 2, que são do tipo T-alunos. Então, cada variável dessa vai ter dentro dela o código e o nome. Tá? Aqui eu fiz uma atribuição no código mesmo, fixo, aluno 1 recebe o código 1 e o nome Luciano Toponiak.
e pedir para o usuário digitar os dados do 2. E a partir de então, só vou exibir esses dados na tela. Vamos rodar para ver se está tudo ok. Então, digite o código do segundo aluno. 2. Nome. Marcos Fine. Limpou. Ih, rapaz. A fonte ficou da mesma cor do fundo. Que azar, né? Vamos mudar aqui para o 5. Vamos repetir. 2. Fine. Olha lá. Dados do primeiro aluno, código 1, nome Luciano de Cognac. Dados do segundo aluno, código 2, nome Fine. Tá? Então, é bem simples. Para que vocês entendam o processo, primeiro, tirar o foninho de ouvido e prestar atenção aqui, por favor. Tá? Vire para cá, desliga esse PC. Para que vocês entendam, tem que sacar direitinho dessa estrutura aqui, que agora dentro de uma variável eu tenho várias variáveis ou vários campos, pode ser assim, e que a partir daí eu posso criar variáveis daquele tipo. Eu posso criar um vetor agora daquele tipo ali? Posso. Posso criar uma matriz? Pode. Tá? Então, depois vocês vão digitar isso aqui. Nós vamos, então, apagar esses cabras e vamos criar um vet alunos, que vai ser um array. Vou colocar só até 3, porque eu vou digitar esses dados, tá? 1 até 3, of t alunos. Ok? Agora, o que a gente vai ter aqui? Nós vamos ter exatamente essa situação aqui, ó. Vamos ter isso aqui. Um array chamado vetAlunos, que vai ter esses campos. Consegue visualizar isso? E agora o procedimento padrão. Procedimento padrão. Vou fazer um laço for. Aí eu vou ter que declarar a variávelzinha de controle, né? Do tipo integer. For de i variando de 1 até 3. E agora eu vou tentar usar isso daqui, ó. Nós vamos colocar ali dentro para ele repetir. Tá? Vou usar aqui. Digite o código do aluno. E agora, o que eu vou fazer? Vou colocar o i aqui dentro. Consegue visualizar isso? Se eu colocar agora o carinha ali, ele deve montar para mim na tela. Digite o código do primeiro aluno, do segundo aluno. E aonde que eu vou ler isso? Deadline. No vetAlunos, né? vetAlunos, agora na posição i, ponto o campo onde eu quero armazenar aquilo lá. Ponto código. Certo? Então, quando o cara digitar aqui, o 1 vai vir para lá. Aqui está na posição 1, posição 2, posição 3. Quando ele digitar o nome,
para armazenar naquele campo ali. Aí agora nós vamos fazer para digitar o nome, né? Digite o nome. E aqui embaixo, ponto nome. Vírgula, que eu estou esquecendo. Beleza. Aqui dentro, eu vou colocar para ele limpar a tela toda vez que entrar. Acabei de digitar. Dá Enter, ele limpa, joga para o vetor. Tá? E aí, a mesma coisa, nós vamos fazer para escrever esses dados agora. Eu só sei se está certo aquilo ali se eu mostrar esses dados na tela, percorrer o vetor e fazer escrevendo os dados que estão no vetor. Então, novamente, fazer o for. E aí eu vou fazer o seguinte. Dados do primeiro aluno. Então, eu vou colocar código. Nome. Está sobrando uma coisa aqui, né? Ok? Bom, carrego 3 vezes, depois mostro os dados na tela. Dados do aluno, código, vetor na posição código, nome e pressione Enter. Receber 2 vezes. Ops, right line. Aqui eu só quero mostrar o que está no vetor. Tá? Isso, é por isso que eu sempre falo para vocês, nunca use o Ctrl+C, Ctrl+V. A gente sempre deixa umas coisinhas dessas no código aí que faz nós gastarmos um tempo depois. Aí, frufruzinho básico. E vamos ver se funciona, né? Compilou. Então vamos lá. Ficou esquisitinho ali o dito código. Luciano Toponiac. Digite o segundo. 2. Maria do Carmo. 3. Nazaré. Aí quando eu der Enter, não limpei a tela, né? Era para ter limpado, para vir só os dados dos alunos que estavam no vetor. Então, código 1, Luciano Toponiac. Dados do segundo aluno, Maria do Carmo, e o terceiro, Nazaré. Ok? Na verdade, fica bem tranquilo trabalhar isso daqui. O que tem que se observar é que o assunto ele vem em sequência. Se você tinha dificuldades para trabalhar com vetor e não sanou essa dificuldade, ela só vai piorar agora, porque começamos um assunto novo, só que usa o vetor. E também, para usar o vetor, a gente tem que usar o laço. Tá? Só a prática mesmo para você conseguir interpretar isso aqui. Tá? Se você tiver com dificuldade, a maioria das vezes é em visualizar isso daqui, ó. Então desenhe. Tá? Faça desenho no Word, no papel, onde quer que for. Você tem que visualizar a estrutura que está em memória. Só assim você vai conseguir olhar para o código e entender esse código. Tá? Por isso que é sempre bom a gente desenhar sempre. Mas desenhar as coisas voltadas à disciplina, né? Não fazer caricatura não. Tá joia? Professor,
Essa mesa é 60 e depois. Aqui, é porque é o seguinte, toda vez que a gente declara uma variável do tipo string, automaticamente ela é do tamanho 255. Tá? Se você não coloca nada aqui, ó, ele vai reservar para você 255 espacinhos lá para digitar o nome. Então, como é gigante, né? Aí eu delimitei, diz que 60 é o tamanho máximo para a gente armazenar o nome. Tá? Aí se tiver algum nome com mais de 60 caracteres, ele vai pegar os primeiros 60 e o restante ele vai ignorar. Filezinho? Você que está dormindo aí, debruçado, babando em cima da mesa, entendeu? Michael Jackson? Filé? Então tá jóia. Qualquer coisa, a mesma coisa.